Olá, amigos. Eu sou a Jo Andrade, eu sou escritora, assistente social e educadora. E meu nome é Roosevelt Thiago. Sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt, uma proposta que pode transformar a sua vida. E como tema para o nosso estudo, para a nossa reflexão de hoje, nós teremos motivação e automotivação, combustível das realizações. Motivação é o incentivo, é o estímulo para que nós possamos produzir uma ação ou uma realização. Para melhor demonstrar, vamos aqui ao quadro. Motivação. São os motivos que me levam para uma ação, tá? Motivação nós temos de diversas formas, né? Por exemplo, um caso assim, até corriqueiro, né? Onde tem criança. Eu chamo meu filho e falo assim: menino, tá na hora de tomar banho. E ele responde para mim assim: não, mãe, eu não vou tomar banho. Daí eu lhe dou um motivo. Eu falo assim: se você não for tomar banho, eu vou lhe dar um castigo, ok? E daí o garoto, conhecendo o motivo que é o castigo, o que ele faz? Vai para a ação e toma o seu banho. Mas é importante nós frisarmos que a motivação tem elementos negativos, como esse exemplo, que é o castigo, que é a coisa ruim, onde você quer ficar bem longe dele, tá? Mas nós também podemos ter elementos na motivação que são positivos. E no mesmo caso, eu chamo o garoto e falo assim: menino, tá na hora de tomar o seu banho. E ele fala: não vou. E daí eu o convenço, eu falo para ele o seguinte: se você for tomar banho, eu vou lhe dar um doce. E ele então, com esse estímulo, ele vai para uma ação. Importante também para nossa reflexão é saber que quando nós temos alguns motivos fortes, importantes, eles dão uma força especial para as nossas ações. Por exemplo, eu tenho um trabalho difícil, tá? Eu tenho um trabalho bem difícil, complicado, um trabalho cheio de conflitos. E o motivo para eu ter esse trabalho, que me leva a ter esse trabalho, é pagar contas, ok? Numa outra situação, eu tenho o mesmo trabalho difícil, porém, neste momento da nossa vida, eu estou destinada a oferecer educação para os nossos filhos. Então, o motivo educar os filhos é um motivo muito importante, é um motivo nobre. Então faz com que o meu trabalho, que é complicado, que é difícil, que é um trabalho conflituoso, até me pareça menos problemático. Porque o motivo que me leva a ele, que me leva a esta ação, é um motivo nobre. Educação das crianças. Então nós precisamos ter sempre isso em mente. Motivo forte, motivo importante, nos dá uma força maior nas nossas ações. E vamos entender também motivação como um impulso que as pessoas têm para atingir os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos. E nós vamos demonstrar aqui para vocês como se fosse uma mola, tá? O nosso motivo, o nosso impulso seria essa mola. E a pessoa está aqui sobre esta mola, onde ela vai receber o impulso. Ao lado nós temos uma outra mola menorzinha e também uma pessoa aqui sobre a mola, sobre o impulso, sobre o motivo que vai produzir a sua ação.
Quanto maior for a mola, quanto maior for o impulso, mais alto eu consigo chegar ao alcance dos meus sonhos, ao alcance dos meus objetivos. O contrário também é verdadeiro. Quanto menor é o meu motivo, quanto menor é a minha mola, quanto menor é o meu impulso, menos eu vou estar subindo, menos eu vou estar sendo lançado para o alcance dos meus desejos. Então é importante nós termos sempre isso em mente. Motivação é aquele impulso que nós temos para o alcance dos objetivos. Quanto mais forte a ação, tem mais força para conquistar as nossas realizações. Nós começamos já com essa explanação a perceber a importância que é entendermos motivação, trabalharmos com a motivação e, acima de tudo, entendermos qual é a nossa motivação. Afinal de contas, você que nos ouve, nos acompanha, quais são os motivos da sua vida? Por que acordar todo dia cedo? Por que sair para trabalhar? Por que voltar? Por quê? Quais são os motivos que impulsionam a sua vida? Porque muitas vezes, quando nós não temos muitas realizações, começamos a perceber que o que está faltando é justamente isso. Motivos certos para nos levar para as realizações também certas. Isso seria fundamental. Trocando de outra forma, mas que também auxilia a compreensão, a motivação ela é semelhante ao combustível de um veículo, o combustível do carro. Você põe combustível no carro e ele vai andando. Acabou o combustível, o carro para. Muitas vezes nós estamos parados nas nossas realizações, no que nós vamos fazer e produzir, justamente porque acabou o combustível. E começamos a procurar defeito no carro inteiro, na vida toda, sem entender que não tem defeito nenhum. Só acabou a motivação, só acabou o combustível. Isto. E na motivação nós conseguimos aquele estado, aquele estágio onde nós damos o melhor de nós para alcançar o que nós desejamos. Nós começamos a acreditar que o impossível torna-se possível para as nossas conquistas. Por exemplo, quando eu desejo firmemente estudar, eu mexo nas minhas atividades, eu dou um jeito nas minhas contas a pagar, eu economizo algo que eu vinha gastando anteriormente para destinar esse recurso para o meu estudo, porque esse é o meu objetivo. Então eu estou motivada a estudar. O mesmo ocorre quando você tem uma determinação, porque você está motivada a fazer as suas atividades físicas. Você muda seu horário de dormir, muda o seu horário de acordar, para que possa realizar essas atividades que você tanto deseja para o seu bem-estar. Também ocorre quando nós temos um trabalho pela frente, nós nos motivamos e damos tudo que nós possamos para alcançar um trabalho perfeito, para termos realmente um trabalho com êxito. E vai também até no nosso passeio, porque se nós não estivermos motivados para passear, muitas vezes nós não conseguimos trazer para nós mesmos a qualidade de vida que nós tanto buscamos. Agora, o mais importante, presta bem atenção, o mais importante neste módulo de motivação e automotivação é a automotivação. Por quê? Porque é uma força interior onde nós buscamos a nossa capacidade de se automotivar para a vida. É buscar dentro de nós motivos importantes para buscarmos o que nós planejamos, o que nós idealizamos e o que nós sonhamos. Então, é muito bom nós termos esta reflexão. O mais importante do que ter motivação é ter a automotivação. Traduzindo nos mesmos exemplos já citados, enquanto que na motivação
Você tendo seu carro e seu combustível, você depende do posto de gasolina. Na automotivação, é como se você tivesse o carro e fosse o dono do posto. Então você pode abastecer à vontade, ou melhor, se abastecer à vontade. Então, toda a nossa reflexão, lembrando sempre que o grande objetivo de todo esse trabalho é falar justamente do autocontrole, daquilo que nós temos como tomar posse de nós próprios. É a autoliderança. E para quem quer ser líder de si mesmo, tem que saber como encontrar motivos para prosseguir dentro de si mesmo. Isso mesmo. Você é motivável? E muitos de vocês podem até dizer assim, mas Jô, por que essa pergunta? Você é motivável? Nós estamos fazendo esse questionamento porque nós encontramos muitas pessoas num estado psicológico perturbador, onde ela não se deixa motivar por nada, nem por estímulos externos, muito menos por estímulos internos. Ela fica numa fase endurecida, enrijecida. Ela não se estimula, não se incentiva a nada. É um estado perturbador que a pessoa se encontra e não é motivável a nada e absolutamente não se interessa por nada também. E nós temos alguns exemplos que nós vivemos nesses anos todos, são mais de 30 anos de trabalho, e que pode ir ao encontro destas questões. Responder se você é ou não motivável e o que significa ser ou não motivável. Uma determinada oportunidade, nós estamos fazendo um treinamento numa empresa grande e no final, dentro dessa empresa, quem conseguisse chegar nos limites impostos pela empresa de gestão de qualidade, de performance, eles iam sortear entre os melhores alguns prêmios. O primeiro deles era uma viagem para Porto Seguro, com tudo pago, com acompanhante. Depois tinham vários outros prêmios, televisão, bicicleta, uma porção de coisas lá. E muito bem. Então, nós fazíamos a nossa apresentação, falávamos sobre gestão, falávamos sobre qualidade, sobre autoliderança e no final alguém anunciava que quem alcançasse aquelas metas ia concorrer àqueles prêmios. E agora que vem o mais importante no que tange a saber se somos ou não motiváveis. A pessoa chegava, estava aquele monte de funcionários, a plateia toda, e ele anunciava, pessoal, seguinte, quem atingir essas metas vai concorrer a isso, e uma delas era a viagem para Porto Seguro. E quando a pessoa dizia que eles iam concorrer a uma viagem para Porto Seguro, aquelas pessoas todas aplaudiam, levantavam, assobiavam, ficavam felizes, havia aquela motivação toda para que eles, dizendo que vão conseguir sim, que vão atingir sim, que vão para Porto Seguro. Muito bem. Aquela turma saía, entrava uma outra turma da mesma empresa, nós repetíamos todo o processo e no final era sempre igual. Entrava a pessoa ali e anunciava, pessoal, quem conseguir cumprir esses objetivos todos vai concorrer a isso, incluindo uma viagem com tudo pago para Porto Seguro, com acompanhante. Ele anuncia isso e aquela sala toda fica no absoluto silêncio. Não acontece nada. E aí nós começamos a observar. E assim foi a empresa inteira, foram muitas reuniões e a mesma coisa se repetia. Quando se apresentava os motivos para que eles se dedicassem, algumas pessoas entravam em euforia e outras salas inteiras na mais absoluta imobilidade. E aí começamos a perceber que algumas pessoas são motiváveis e outras não são motiváveis. Lembramos que as não motiváveis carregam desde um distúrbio de compreensão da vida até questões profundamente patológicas. Isso mesmo. E você, meu querido e minha querida que está nos vendo e nos ouvindo, você é motivável? Se você nos disser que você é motivável, tá tudo certo e é maravilhoso você ser motivável. Porque é um sinal de inteligência. Porque quando nós
somos motiváveis, estamos naquele estágio onde nós valorizamos tudo o que nós conseguimos, sair do ponto A, ir para o ponto B e estar realmente valorizando cada etapa vencida, cada etapa conquistada. E com essa ação de motivar-se sempre, você vai estar mais preparado, mais apto para alcançar aquilo que você deseja. As pessoas motiváveis também, ela pode estar incluída no conceito de ter uma inteligência emocional desenvolvida. E a inteligência emocional é um conceito idealizado, defendido, estudado pelo psicólogo canadense Daniel Goleman, que ele diz que a pessoa que é inteligente emocionalmente, ele tem a capacidade de se automotivar mesmo diante das frustrações, das desilusões, dos problemas do seu dia. Ele consegue se automotivar, ele consegue controlar os seus impulsos, que poderiam ser impulsos descontrolados, e ele também, essa pessoa que tem uma inteligência emocional desenvolvida, ele consegue praticar a gratidão, que é olhar, observar tudo ao seu redor e enxergar somente as coisas boas, ser grato por tudo que é bom, Inclusive, além de se automotivar, ele consegue estimular outros a se motivarem também. Agora, aquela pessoa que não é motivável, é aquela pessoa que não aceita nenhum estímulo externo, muito menos o interno. Ela está estacionada, ela está endurecida, ela está enrijecida porque ela se colocou como uma pessoa que não quer progredir. Ela quer ficar aonde ela está, não se interessa por nada. E muitas pessoas que estão neste estado de não ser motiváveis, nós encontramos pessoas deprimidas, pessoas abatidas ou aquelas que estão desesperançadas, ou seja, abraçaram situações, acontecimentos que não deram certo e ficaram lá presas a essa desilusão e não saem de lá por nada. Então ela não é motivável. Quando nós falamos a respeito disso tudo, já deve servir de base para que as pessoas comecem então a fazer uma reflexão, dando o nome certo, o nome adequado para as suas necessidades. Que nós temos esse impulso, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo conosco e começa a dizer assim, eu sinto uma coisa, me dá um negócio, isso tudo é muito complicado. Então muitas vezes, faça uma análise de você. Afinal, isso todos nós devemos fazer constantemente, análises pessoais. Isso é um dos princípios da autoliderança, tentando encontrar se não é esse o problema. Será que eu sou motivável ou todos os estímulos externos e internos não me tocam? Porque daí, como é natural identificar um problema para depois resolvê-lo, nós podemos chegar a essa conclusão. O meu problema é que eu sou uma pessoa não motivável. E aí nós já temos um norte para começar a procurar uma solução para a nossa questão. E nós vamos agora refletir sobre algo que é muito importante, Por que motivar as pessoas? Dentro do nosso objetivo principal, que é a autoliderança, nós temos que destacar que motivar pessoas ou nos automotivar é algo de extrema importância. Quando eu sou líder da minha vida, eu sou líder de mim mesma, eu tenho realmente a motivação como algo de importância ímpar. E quando você estiver em contato com pessoas que estão enfrentando dificuldades, adversidades, obstáculos, nós que temos uma personalidade motivadora, você deve falar frases poderosas, frases positivas para essas pessoas que estão em crise, que estão em dificuldade, do tipo assim:
Vai, meu querido, vai que você consegue. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu confio no seu conhecimento, eu confio na sua habilidade e vamos ter um resultado exemplar. Com certeza, com a sua dedicação, vai ser possível. Então, utilize sempre essas frases poderosas, frases positivas para motivar as pessoas à nossa volta que estejam em momentos conflituosos. Mas aí você pode estar pensando assim, eu vou dizer para qualquer um, você consegue, você pode, vai dar certo, para qualquer pessoa? E a resposta é sim, claro, porque isso é real. Qualquer pessoa que esteja decidida a fazer mais, a ser melhor, a progredir, é uma regra que vale para todo mundo. Então, como existe dentro das características da liderança, da autoliderança, fazer outros líderes, porque isso é uma outra regra também, todo aquele que é líder anda produzindo mais líderes, motivar as pessoas é tarefa determinante. Nós melhoramos as pessoas à nossa volta e depois somos melhorados por ela. E nós vamos então demonstrar no gráfico agora um gráfico que nós denominamos do círculo da vida. Então nós temos o círculo da vida, onde todos nós vamos estar projetados neste círculo. Aqui nós temos um indivíduo, uma pessoa que está numa situação confortável. Ele está aqui numa situação boa, ele conseguiu aquele emprego que ele sempre desejou, o filho acabou de se formar na faculdade, ele conseguiu adquirir a sua casa própria. Então ele está numa situação extremamente confortável, extremamente agradável. É uma situação que ele se encontra. Mas, como a vida é um círculo para todos, vai ter momento que esta pessoa vai estar num estágio intermediário. Esse estágio intermediário é que todos nós vamos passar por isso, tá? Todos nós vamos passar por isso. Então ele está aqui no estágio intermediário, já aconteceu alguma coisa que não foi muito do agrado dele, acredito que possa ter tido uma diferença na empresa, alguma junção de 2 ou 3 empresas, teve uma modificação na vida dele e ele já está numa fase intermediária. E aqui ele pode estar num outro momento, num momento desconfortável, que nós chamamos de momento ruim, né? Um momento ruim é onde ele, de repente, perdeu o emprego, teve essa mudança na empresa, ele perdeu o emprego, o marido abandonou a casa, o filho começou, de repente, a fumar, né? O filho começou a fumar. Então, ele está numa situação que não é muito agradável. Agora, você que tem personalidade, uma personalidade motivadora, você vai dizer para esse companheiro, para essa pessoa que está numa situação ruim, de que fique tranquilo, você vai conseguir um novo emprego, tenha esperança. De repente você consegue resolver a situação com seu marido, ou de repente, se essa for a melhor situação, que é a separação, assim será, mas vai dar tudo certo. Acredite, seu filho vai, daqui a pouco, nós vamos te ajudar, inclusive, a buscar alternativas para ele deixar esse vício. E você vai ajudando esse companheiro e outros companheiros que também estão em situações de conflito, estão numa situação ruim. E você vai colaborando com vários companheiros. Você que tem uma personalidade de motivação. Você motiva a pessoa de que ela vai sair desse estágio, vai atingir o estágio intermediário novamente e vai conseguir chegar no topo, porque aqui vai estar a situação confortável. Mas a vida, né, a nossa vida faz as suas mudanças. E como nós dissemos no início, todos nós
fazemos parte desse círculo da vida. E você, que tem essa personalidade motivadora, de repente também vai estar nessa situação. E quando você chegar aqui, nesse momento ruim, o que é que vai acontecer? Você que ofereceu tanto estímulo, tantos incentivos, tantos motivos para que ele acreditasse que sairia dessa situação, você vai receber, vai ter dessas pessoas todas vários estímulos, vários incentivos, vários motivos para que você realmente consiga vencer e chegar ao topo novamente. Então é importante nós estarmos muito conscientes. Quando eu penso no outro, quando eu estimulo o outro a crer, a ter a convicção de que vai sair daquele momento ruim e vai conseguir chegar numa situação confortável, eu também consigo todas essas pessoas me ajudando a me levantar, a me jogar para cima, aquela mola propulsora, né? Me joga para cima, me impulsiona para o alto, porque eu os ajudei e eles vão nos ajudar também. Então, esta é a grande sacada. Quando nós temos personalidades motivadoras, nós induzimos e somos recompensados ou somos motivados também neste círculo da vida. E dentro disso, começamos a entender porque quando nós falamos em automotivação, nós falamos que é uma inteligência, porque isso tudo é uma estratégia. Como eu sei que a vida muda, eu vou estar sempre estimulando o melhor das pessoas, porque inteligentemente eu entendi que uma hora ou outra eu que vou ser o necessitado. É igual quando você tem um emprego e você tem essa personalidade motivadora, ajuda todo mundo o tempo todo e um dia você perde o emprego. Sabe o que acontece? Você perde o emprego e todo mundo que você ajudou, motivou na vida, começam intuitivamente ou racionalmente, pouco importa, mas começa todo mundo a procurar um emprego para você. Porque eles acham um absurdo, você ajudou tanto, agora que você precisa, eles querem fazer alguma coisa, então trocando de maneira mais racional, lógica. Quem tem uma personalidade motivadora, ou seja, anda, caminha, vive motivando tudo e todos à sua volta, faz uma espécie de seguro de vida para a sua própria vida. O dia que você cair, vai ter muita gente à sua volta também empolgados para poder te dar um pouco daquilo que você deu a eles, ou seja, te projetar e ajudar a levantar de novo. Isso mesmo. E nós vamos refletir agora sobre um tema importantíssimo, que é a terapia do elogio. Terapia, aquele tratamento, né? E o elogio é quando nós falamos coisas positivas de alguém, quando nós enaltecemos tudo que aquela pessoa tem de melhor ou que faz melhor, né? E nós temos que estar muito conscientes de que terapia do elogio é algo muito importante. Tão importante que eu divido com vocês que eu mudei a minha vida fazendo este exercício. Inclusive, nós temos um livro que fala a respeito da terapia do elogio. Mas mais para frente nós podemos até chegar a falar um pouco desse livro. Então, terapia do elogio é um método de construção da personalidade motivadora. Porque muitos de vocês podem estar se indagando, né? Nós falamos há momentos atrás que a personalidade motivadora é quando você consegue motivar, né, os outros, a estimular os outros a se motivar para sair da situação ruim e ir para uma situação boa. A terapia do elogio é uma proposta, é um processo, né? Mas é uma proposta que a gente tem que fazer diariamente. É praticar 3 elogios para tudo, para as pessoas, para os animais, para a natureza, para tudo que você olhar, tente ver somente as coisas boas, porque acredite, em tudo nós conseguimos ver
coisas positivas e qualidades. Então, faça 3 elogios por dia. E você você exercitando esta proposta, você vai começar a ver que você vai adquirindo uma capacidade de enxergar cada vez mais beleza e positividade em tudo. Agora, o processo, esse método da terapia do elogio é um processo individual, é buscando o seu desenvolvimento. Então, você vai elogiar, mas sem esperar elogio de volta. Você vai elogiando 3 elogios por dia no mínimo. E daí você vai começar exercitando, começar a achar graça realmente em tudo que está à sua volta, porque você começa a reconhecer coisas boas, coisas lindas, coisas excelentes que você até então não estava tendo condições de enxergar. E quando nós falamos para você dar os seus elogios sem esperar nada de volta, porque o que você vai receber de volta é outra coisa. O que você vai estar recebendo de volta é a capacidade de enxergar o que você não enxergava antes. Não vai vir das pessoas o resultado do seu elogio, vai vir de você mesmo. Porque enquanto eu elogio você e você me elogia, nós fazemos uma troca. Mas se eu elogio você e você não me dá nada, então esse elogio para mim já não tem essa intensidade de fazer uma barganha, uma troca, um comércio. Ele fica absolutamente natural. E a prova disso é que muitas vezes nós elogiamos quem nos elogia e paramos de elogiar quando só vai, que a pessoa não dá retorno. Mas nesse caso, a intenção é essa, que você não fique dependente do que vai vir de volta, simplesmente elogie. Quando você está doente e vai no médico fazer um tratamento, e terapia do elogio também é um tratamento, você não discute com o seu médico, mas doutor, isso aqui eu não quero fazer não, esse remédio aqui eu não quero tomar não. Você confia no médico porque quer o resultado. A mesma coisa aqui. Se você verdadeiramente deseja ter uma personalidade motivadora por todas as razões que já dissemos, esse é o primeiro passo. Se condicione, se programe, marca no braço, faz qualquer coisa, mas no mínimo 3 elogios por dia que a gente chega lá. Isso mesmo. Muitas pessoas, né, da nossa convivência, que já fizeram treinamentos conosco, que já participaram desta terapia do elogio, chegam a nos falar o seguinte: ah, Jô, mas eu enxergo as coisas boas, eu enxergo as qualidades nas outras pessoas, eu enxergo beleza em tudo que vejo, mas eu me sinto assim, que eu sou tímido, eu não gosto de verbalizar elogios. Eu não gosto de dizer que fulano está bonito, que o vestido da menina tá legal, que o dia tá maravilhoso. Eu fico meio assim, meio intimidado, fico meio com receio, não gosto de verbalizar. Para este processo, onde nós estamos buscando realmente que você construa em você uma personalidade motivadora, você precisa verbalizar. Você precisa dizer para as pessoas, dizer para as coisas o que é que você está elogiando. Se a pessoa está bonita, se o vestido está legal, se a maquiagem ficou bonita, se você está achando que a natureza está maravilhosa, fale, verbalize, coloque para fora esses elogios. No mínimo 3 elogios por dia. Se você conseguir muito mais elogios, vai fazendo, porque você vai educando a sua mente a enxergar coisas boas e elogiar. Enxerga as coisas excelentes e elogia. Agora, o importante também é o seguinte: muitas vezes pessoas são elogiadas e respondem o elogio com outro elogio, mas um elogio falso. Nesse nosso processo, isso não pode acontecer.
ok? Nós temos que ter elogios verdadeiros, porque daí a nossa mente entende realmente que tudo que nós estamos falando é verdade e que nós estamos falando que é belo porque achamos que é belo, falamos que tem qualidade porque achamos que tem qualidade. Então, nós precisamos ter esta forma de elogiar, sempre com verdade, tá? E até enquanto este elogiar 3 vezes por dia, no mínimo, não se tornar hábito ainda na sua vida, coloque uns lembretes, seja no celular, seja numa papeleta, cola lá no seu banheiro, na mesa do seu escritório, no volante do seu carro. Elogie, no mínimo, 3 pessoas, 3 coisas, a natureza. 3 elogios por dia é o seu tratamento para construir a sua personalidade motivadora. Agora, é importante você entender que este ensino da terapia do elogio pode mudar a sua vida, como mudou a nossa vida também. E aí, para a gente ver se você aderiu a essa nossa proposta, o que você vai fazer? Para nos motivar, você vai escrever nas descrições desse vídeo aí, ó, se você aceitou essa proposta e quais foram os seus 3 primeiros elogios de hoje, porque assim essa roda vira e um vai estimulando o outro. E quando nós falamos no mínimo 3 elogios por dia, sabe por quê? Porque quando você entrar nessa proposta, quando você começar a introduzir isso na sua personalidade, 3 vai ser muito pouco. Você vai se tornar uma criatura que está o tempo todo motivando, elogiando e vendo beleza, gratidão em toda parte. E esse é o ponto onde a nossa vida é transformada. Automotivação é independência. Nós já falamos em alguns momentos anteriores, de que a automotivação é o mais importante dentro deste módulo. Motivação e automotivação. A automotivação é um método que nós vamos buscar as razões, os motivos dentro de nós. Tá? Realmente uma força intrínseca, é uma motivação intrínseca dentro de nós, que nós temos essa força interior. E é importante, até vou demonstrar aqui no gráfico, que fica mais claro. Por exemplo, nós temos aqui, né, o indivíduo, e ele é motivado, ele é estimulado a se motivar com um estímulo externo. Ok? Ele é estimulado com estímulo externo. A automotivação nasce de você para você. Você busca dentro de você as razões, os motivos para que você tenha uma ação que te leve para aquilo que você deseja, tenha uma realização em direção ao seu sonho, à sua mudança, aquilo que você gostaria de alcançar. Então, a automotivação é extremamente importante na nossa questão de autoliderança. Porque quando eu sou autolíder de mim mesma, quando eu tenho as rédeas da minha vida, eu sou independente. Eu projeto o meu planejamento de vida e não preciso de ninguém. Eu não tenho dependência com ninguém, porque eu posso me considerar livre. Eu tenho automotivação, estou num estágio de autoliderança a contento, que eu consigo me buscar motivos dentro de mim e me automotivar. Agora, algo que é muito importante nós também refletirmos e estudarmos nesse ponto é o poder que a gente tem com a automotivação. Nós já vimos em alguns livros, em alguns filmes, e com certeza você também já viu. Tenho certeza que sim. Aquele caso dos presos que estão num presídio, num local onde eles estão cumprindo pena. E num determinado dia eles roubam talheres da cozinha. Roubam
uma colher de sopa, uma ferramenta, um instrumento pequenininho, né? E eles conseguem perfurar um túnel onde vai passar uma pessoa ou várias pessoas à busca da liberdade, a saída da prisão para a liberdade. Agora, meu amigo, faz o seguinte, pega uma colher da sua cozinha, pega uma colher, inclusive até uma colher, não precisa ser de sopa, pode ser até uma colher maior, pega uma colher maior, uma colher resistente e pega um vaso e vai tentar remover a terra desse vaso, a terra que está há muito tempo naquele vaso, para a gente, digamos, nesse exemplo, nós vamos trocar de terra do seu vaso. E veja a dificuldade que você vai encontrar quando você começa a remover a terra do seu vaso com uma colher. Uma colher, inclusive, que eu estou lhe falando que pode ser até mais resistente do que aquelas que aquela pessoa conseguiu cavar um túnel. Então, aí está a demonstração do poder da automotivação. Quando nós temos um motivo forte, como no caso deste exemplo dos presos, você tem como resposta uma ação poderosa. Tanto que eles conseguem no filme, no livro, a liberdade através do túnel construído, perfurado com colher, um talher de cozinha. Isso tudo vai exemplificar o que nós temos falado desde o início deste tema, né? A liberdade é certamente um motivo forte. Motivo forte, uma ação poderosa. E quando a gente olha que alguém cavou um túnel com uma colher e nós olhamos para a nossa própria vida, a gente não consegue iniciar um curso, não consegue fazer uma proposta, não consegue mudar um comportamento. Começamos a ver a fragilidade que nós estamos por falta de uma motivação forte. Aquilo que mexe conosco e diga, é por isso que vale a pena viver. Agora, se você não tem esse motivo, é natural, acontece com todo mundo. O que nós não podemos é ficar alimentando essa condição. Nós acabamos de falar sobre os elogios que vão transformar isso e muitas outras questões que nós vamos falar daqui adiante e que podem transformar essa questão. O que nós não podemos é fingir para nós próprios que nós não temos esse problema, essa ausência de uma causa, de um motivo pela qual vale a pena viver. Quando nós olhamos depressivos, angustiados, as pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram, você vai conversar com elas e diz, mas por que você vai viver? E eles respondem, viver para quê? O que falta? Motivo, né? Continuar para quê? Buscar a cura para quê? Em todos os casos, o que está faltando é um motivo pela qual vale a pena vencer o obstáculo. E nós vamos ainda refletindo sobre automotivação. E um de vocês pode até fazer uma seguinte questão, né? Mas, Jô, como é que eu consigo me automotivar? E nós vamos demonstrar para vocês com 3 pilares. Como é fácil, vai ser simples e eu tenho certeza que todos vocês conseguirão realmente buscar a sua automotivação. E nós temos 3 pilares, né? O primeiro pilar é o processo de autolembrança. Você lembrar-se das suas aquisições, lembrar de tudo que você conseguiu adquirir, dos bens materiais, das aquisições educacionais, do seu patrimônio moral. E você relaciona tudo numa lista que nós vamos chamar de lista de aquisições. Você vai anotando tudo nesta lista. Por mais simples que seja, você vai anotando. Porque alguém poderia falar assim, Jô, mas eu vou anotar, inclusive, por exemplo, a minha geladeira. Vai, anota sim a sua geladeira. Porque passa na sua cozinha agora e tira da tomada a sua geladeira e você vai ver o quanto que vai lhe fazer falta. Por que nós propomos esse processo de autolembrança e fazer a sua lista de aquisições?
para que a sua mente tenha a lucidez de estar claro que você adquiriu, que você tem grande patrimônio material, espiritual, moral. Você tem muitas coisas que se você não as tivesse, iria lhe fazer uma falta danada. Porque, por exemplo, quando eu preciso, eu preciso me dedicar para conseguir algo que eu tanto desejo. Digamos que eu quero um carro novo. Eu quero comprar um carro de um modelo X porque eu acho o carro mais bonito. Então eu me dedico, me comprometo, me motivo para adquirir esse carro. Adquiro o carro e logo em seguida, infelizmente, um dos filhos adoece. E por incrível que pareça, meus amigos, essa situação ruim, ele encobre aquela aquisição que me deixou feliz. Por exemplo, então, eu queria comprar um carro, Eu comprei o carro. Esse carro me deixou feliz, me deixou assim, puxa vida, que legal, Eu consegui o carro que eu tanto desejava. O filho adoeceu. Então vai encobrindo aquela aquisição boa, vai tapando e a gente começa a esquecer que a gente adquiriu algo que a gente tanto queria e que estava realmente provocando uma determinada felicidade em nós. Então, o problema da saúde do filho, contas para pagar, outros problemas do nosso dia a dia, vai encobrindo todas as nossas aquisições, todas as nossas melhorias. Então, por isso que nós estamos sugerindo para que você elabore essa lista de aquisições e enquanto o seu cérebro não tiver assim muito claro, que tudo que você conseguiu, que você conquistou, que você almejou, não tiver muito claro, dá uma olhada lá na lista, e se automotiva, porque você conseguiu muitas coisas, muitas aquisições, com certeza. E uma outra questão que é importante entender quando o assunto é automotivação, é que essas motivações, esses motivos para a gente tocar nossa vida, eles têm a necessidade de serem renovados, porque todos os motivos são transitórios, independente, todos eles. Às vezes você pegar um motivo para viver quando você tem 15 anos de idade, ele não vai te sustentar para quando você tiver 50, porque a vida passa e esses objetivos têm que ser transformados, atualizados. Vou dar um exemplo. Você pergunta para uma determinada pessoa assim, qual é o objetivo da sua vida, a grande motivação? Ela responde assim, motivação é cuidar dos meus filhos. Muito bem, uma motivação nobre, muito legal. Só que não esqueça uma coisa, num determinado ponto da vida dos seus filhos, eles vão embora. E se você não colocar uma outra motivação, ele vai continuar sendo seu filho, mas não precisa mais de você. E essa é a regra, isso é bom. Ele não vai precisar mais. Então, o tempo todo que você trabalhou para manter seus filhos, encerrou quando eles ganharam independência. Ou você coloca uma outra motivação, ou você vai experimentar uma sensação de frustração, porque esse motivo não serve mais. E assim com tantas outras coisas. Eu quero comprar um carro, pegando o gancho dela, eu me dedico, trabalho, esforço, compro o carro. Quando eu comprei o carro, eu fico feliz, mas já não é motivação para seguir. Eu já tenho, eu já consegui. A partir do momento que eu consegui comprar o carro, eu preciso de uma outra motivação para seguir em diante, porque aquela eu já tenho. Então, muitas vezes nós estamos vivendo com objetivos que não é que deram errado, não é que falharam, já foram conquistados e você não percebeu. Eu vivia para isso, conseguiu isso, acabou. Precisamos de outras coisas para seguir adiante. Portanto, quando for listar as suas motivações, entenda que algumas delas podem já ter sido realizadas e por isso fica essa incompatibilidade e que outras estão precisando de atualização. E o terceiro pilar para se automotivar é você se interessar por modelos de sucesso, por modelos que deram certo. Por exemplo, quando você está
no momento de crise, você está vivendo um momento de conflito, mas você está buscando o seu processo de automotivação. Você deve se informar, você deve buscar como é que vivem, como é que agiram as pessoas que conseguiram aquilo que você deseja, aquilo que você está buscando realizar. Por exemplo, você tem um desejo enorme de vender imóveis, ter uma imobiliária, né? E você não está muito bem, mas você vai buscar essa informação. Você tem que buscar essa informação e tem que ter interesse por esses modelos que deram certo. Então você vai buscar dentro da sua cidade, na sua região, ou até mesmo em cidades maiores ou capitais, você busca quais são as empresas, os empreendimentos que realmente são sucesso na área de imóveis, na área de imobiliárias, né? Você busca saber como é que eles agem, como é que eles iniciaram o trabalho, como é que eles iniciaram o projeto. Você tem que se inteirar em detalhes daquilo que você quer e que deu certo para outra pessoa. Um outro exemplo também é quando você, digamos, quer ser professor, né? Eu quero ser professor. Então, busque também informação, vai lá na internet, cheque quais são os melhores professores que existem na sua cidade, no seu estado, no seu país ou até mesmo no mundo, né? Hoje no mundo com a internet, ele está muito próximo de nós. Busque então os exemplos de professores de sucesso, busque saber como é que eles produziram toda essa sua carreira para ter êxito, como é que eles fazem para estar juntando a vida pessoal com a profissional, quais são os meios que eles atingiram para ter esse sucesso. Então, por pior que você esteja, na crise mais infeliz que você esteja, busque sempre se interessar por modelos de sucesso. Este é um dos pilares que faz com que você atinja a sua automotivação, com certeza. Então, como nós dissemos no início, é simples e é fácil você atingir esses 3 pilares, que é o processo de autolembrança, com a sua lista de aquisição, qual o seu motivo de vida, qual você tem que renovar quando você já alcançou, e se interesse por modelos de sucesso. Dito isso, quando nós falamos em automotivação, a questão não é eu tenho, eu não tenho. Longe disso, a questão é eu vou trabalhar para ter ou não estou a fim de trabalhar para ter. É uma questão de decisão. Lembrando sempre que quanto mais automotivação você tiver, mais liberdade, mais dono da própria condição você vai ser. Motivação é o combustível para tudo. E nós vamos concluindo o nosso módulo com uma reflexão que é autorrelacionamento. E este assunto é urgente você aprender e praticar, porque você praticando o autorrelacionamento, você consegue com certeza transformar a sua vida. Dentro da automotivação, o mais importante, dentro de tudo que nós falamos na automotivação, a importância ímpar é o autorrelacionamento. É como é que você se relaciona com você mesmo, como é que você convive contigo, qual é a ligação afetiva que você tem contigo. Por exemplo, você precisa ter uma boa companhia para si próprio. Você tem que ser uma companheirona para você no dia a dia. Você tem que ser um companheirão para você mesmo no seu dia a dia, meu amigo. Então, quando nós aprendemos e praticamos esse exercício, nós percebemos que a gente começa, inclusive, a mexer com a nossa autoestima.
Eu me autorrelaciono, eu faço alguns exercícios práticos e você começa a enxergar o quanto que é bom. Faça um dia, por exemplo, uma comida especial só para você. Outro dia você faz um passeio sozinho e desfrute de tudo que é bom você fazer aquele passeio só. Ou se não, pega um livro, passe uma tarde inteira, você e um livro, e você vai perceber o quanto que foi útil para você aquela tarde toda. E algo importante também que nós temos que ter consciência. O estar só não significa solidão. Nós precisamos estar atingindo esse patamar de ser uma boa companhia para nós mesmos. Porque quando nós nos relacionamos muito bem conosco, nós conseguimos tirar de dentro de nós várias forças para progredir e para vencer. Aquele que não tem automotivação, aquele que não se autorrelaciona de uma forma agradável, de uma forma benéfica consigo mesmo, não consegue motivar as outras pessoas. E desta forma, nós começamos a entender que quando falamos em autorrelacionamento, para muitas pessoas você fazer as pazes consigo mesmo. Por que nós gostamos de estar no meio das pessoas todas? Porque isso faz com que a gente fuja de nós próprios. Dentro dessa proposta que nós estamos apresentando, é você ficar de bem com você. Porque existe uma regra que não vai mudar nunca. O dia que você não precisar de ninguém afetivamente ou comportamentalmente, o dia que não precisar de ninguém, vai estar pronto para escolher alguém. Essa é a regra. O que nós não podemos é usar a companhia das pessoas para eclipsar, para esconder a falta de dado que nós temos com a nossa própria companhia. Então, se nós queremos ser líderes da nossa própria vida, o líder tem que ter esse controle absoluto. E para ter esse controle é fundamental que você faça sempre as pazes com você mesmo. Fique de bem, viva bem com você. E isso não é mágica, mas através desses exercícios basilares, certamente você vai conseguir. E nós concluímos aqui o nosso estudo sobre a motivação e automotivação, o combustível das nossas realizações. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para a realização de todos aqueles que estão dispostos a refletir e a estudar conosco. E no nosso próximo encontro, o nosso estudo será sobre comunicação integral, inteligência social. Afinal, na comunicação está a chave dos nossos relacionamentos e da nossa capacidade de expor nossas ideias e projetos. E se você achou este conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde estará disponível novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Jô e Roosevelt. Agradecemos a sua atenção e aqui fica o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. Um abraço e até mais.